O processo educacional, ele dura a vida toda. Equivoca-se quem acha que o processo educacional acontece apenas durante a infância e até a juventude e normalmente nos chamados bancos escolares, ou seja, enquanto ocorre a escolarização formal através da educação infantil, ensino fundamental, médio e o ensino superior. Na verdade, nós estamos reencarnados nesta vida terrena, prontos para aprender o tempo todo, porque diariamente nós realizamos aprendizados. Quando vemos alguma coisa, ouvimos alguém, assistimos um vídeo, fazemos uma pesquisa, realizamos a leitura de um livro e assim por diante, nós estamos fazendo aprendizados, nós estamos adquirindo conhecimentos e com isso podemos diariamente realizar o nosso desenvolvimento, que deve ser feito tanto na parte intelectual, da inteligência, o cognitivo, quanto também deve ser feito o desenvolvimento moral, emocional e afetivo. Esse desenvolvimento, nesse processo educacional, ele independe da escola, independe de estarmos matriculados num curso, estarmos realizando algum estudo formal. Desde que estejamos adquirindo conhecimentos, desde que estejamos nos autoanalisando para nos transformarmos moralmente, o processo educacional ele está acontecendo. E faz parte desse processo a reencarnação, porque a nossa visão é espiritual, é a do espírito imortal, criado por Deus, destinado à perfeição, atualmente encarnado, e que está no seu processo de evolução, porque a lei divina é a lei do progresso. E nós precisamos também entender, quando falamos em processo educacional, que aprender é mais do que adquirir conhecimento. Aprender é mais do que acumular uma memória de conhecimentos. Aprender significa apreender, ou seja, saber utilizar o aprendizado para a sua transformação, para o seu desenvolvimento e a aplicação desse aprendizado no viver coletivo, porque nós não somos seres para vivermos isolados. Quem assim faz apenas está demonstrando o quanto ainda é egoísta. Então, não confundamos o processo de aprendizagem com a simples aquisição de cultura, de conhecimento. Obviamente que conhecer é sempre útil, sempre tem a sua importância. Mas conhecer por conhecer, e ainda mais no processo escolar, quando acumulamos o conhecimento apenas para decorá-lo, memorizá-lo, porque temos diante de nós um teste, uma prova que vale determinada avaliação, esse conhecimento normalmente não se transforma em aprendizado. Porque depois da prova, depois da nota, nós descartamos aquilo que memorizamos, porque é uma memória de tempo curto. Eu memorizo para fazer a prova. Terminada a prova, terminado esse estresse vivencial, eu descarto porque esse aprendizado não tem maior significado para mim. E, aliás, nesse processo educacional, nós precisamos acabar com as provas, porque a prova nada prova, a não ser que você tenha decorado ou não tenha conseguido decorar. Prova não avalia o ser integral que nós somos, porque nós somos seres pensantes e somos seres afetivos. Nós somos seres com um complexo psíquico muito grande, somos seres históricos sociais. Como uma prova de múltipla escolha baseada em conhecimentos gerais ou específicos pode nos avaliar,
enquanto espíritos reencarnados destinados à perfeição? Não tem como. Por isso, no processo educacional, à luz da doutrina espírita, a proposta é sim de acabarmos com essas provas e com essas notas. Mas temos nesse processo uma avaliação integral, de forma contínua, com ampla participação do educando. Porque o aprendizado só pode ser constatado através da apreensão desse aprendizado pelo educando. Nós podemos, por exemplo, falar aqui de reencarnação, mas se aquele que está estudando não souber explicar por si mesmo a reencarnação e as implicações dela na sua vida e na vida coletiva, ele, na verdade, não aprendeu. Nós podemos conversar sobre caridade, estudar a caridade, mas se aquele que está realizando esse estudo só sabe falar da caridade a nível teórico, e isso não o movimenta para fazer o bem, para amar o próximo e se transformar moralmente, então, de fato, ele não aprendeu. O processo educacional ele está falho, porque esse educando memorizou um conhecimento ou passou por esse conhecimento que não mexeu com ele, que não o transformou e, portanto, não possui para ele maior significado. Então, o processo educacional, que precisa ser um processo integral e contínuo, ele inicia quando o espírito já nasce, né, na sua reencarnação, e, portanto, aí nós temos a família como a primeira agência educadora desse espírito, tem continuidade na escola, na sua formação formal, escolarizada, mas se estende pela vida. Quando lemos um bom livro, assistimos um filme, ouvimos uma palestra, ouvimos com atenção a orientação de alguém, nós estamos aprendendo. Ao orarmos e agradecermos a Deus pela vida, nós estamos realizando aprendizados. Ao darmos ouvidos e visão à natureza, essa esplendorosa criação divina, nós estamos realizando aprendizados. Portanto, o processo educacional, que é um processo integral, ele é contínuo, ele é permanente e pertence à própria vida, porque a vida é educação e a educação é vida. E o Espiritismo alarga e aprofunda isso com a vida futura, a vida depois da morte, a nossa imortalidade e a eternidade que temos pela frente para realizar o nosso desenvolvimento. Mas é claro que não podemos ficar esperando que o tempo passe. Nós precisamos nos movimentar, realizar úteis aprendizados, colocá-los em prática para nós mesmos e para a sociedade em que vivemos, porque só chegaremos ao estado de espírito puro com os nossos próprios esforços, educando-nos. E é por isso que esse processo educacional é para o todo sempre. Esse é o entendimento da doutrina espírita.